Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre como eu higienizo as minhas maquiagens e os meus pincéis para manter eles sempre em bom estado, para aumentar a longevidade deles também, porque isso é uma coisa muito importante, né, pra gente evitar com que elas estraguem sem necessidade. E eu queria também comentar um pouquinho sobre a validade das maquiagens. Então eu vou dar todas as dicas para vocês do que eu faço para manter tudo em ordem e fazer com que os produtos, né, e os pincéis durem o máximo possível. Bom, então eu vou começar primeiro com as maquiagens. E sobre as maquiagens, a primeira coisa que assim é extremamente importante a gente tomar muito cuidado é onde a gente vai armazenar as maquiagens. Por quê? Se você armazena a maquiagem num local onde tem muita umidade ou que bate sol direto nela, muito provavelmente a sua maquiagem vai durar menos. Então sempre a gente tem que manter as maquiagens no local seco, ou seja, dentro do banheiro não é um bom lugar. Quem nunca, né, guardou as maquiagens no banheiro? Não é o melhor lugar. Então assim, banheiro, não, nem no. Além disso, armazenar no local fresco, longe da luz direta do sol. Isso tanto para as maquiagens em pó quanto todas as outras maquiagens, né? Base, corretivo, mas principalmente os produtos cremosos, líquidos, né? Batom. Pode ser que o calor faça com que batom pode derreter. A fórmula de uma base, de um corretivo pode separar em fases diferentes, né? Então a gente tem que evitar esse tipo de coisa. A primeira dica que eu posso dar para vocês e que assim não falha nunca é como você vai armazenar a sua maquiagem, como você vai guardar a sua maquiagem. Então sempre no local seco e fresco, sem luz do sol, sem umidade, o máximo que você conseguir. Óbvio que a gente às vezes mora em locais que são mais úmidos e tal. Nos casos, por exemplo, que você mora num local muito úmido ou em alguma estação do ano fica muito úmido, o que eu aconselho fazer? Por exemplo, eu tô aqui no meu armário, tô aqui no meu closet e eu tenho uma gaveta. Nessa gaveta que eu guardo as minhas maquiagens e em volta eu vou colocar aqueles potinhos anti-umidade, porque aqueles potinhos vão ajudar a absorver o excesso de umidade no ar e evitar com que as suas maquiagens que absorvam essa umidade e acabem estragando. Por exemplo, esse potinho aqui, ó, esse Evita Mofo, chama Secar, né? Esse aqui é o Secar Kids, né? Sei lá. Então esse tipo de coisa é muito bom para evitar mofo, evitar excesso de umidade ali naquele ambiente. O meu acabou já faz um tempinho, e aí o que eu faço é colocar giz, ó. Eu sempre reutilizo esses potinhos aqui e coloco giz aqui dentro. E aí eu coloco um desse daqui em cada gaveta que eu tenho ou em cada nicho aqui do armário que eu tenho para manter mais ou menos a umidade daqui de dentro meio que controlada. É óbvio que uma meia dúzia de giz não vai dar. Eu comprei tipo várias caixas de giz, fui colocando nesses potinhos aqui. Eu tenho vários espalhados aqui no meu quarto. Então isso aqui é uma coisa que eu faço muito. Na minha cidade fica muito úmido e lá onde eu tava morando nos Estados Unidos, o inverno era muito úmido. Então tinha que tomar bastante cuidado para que as maquiagens não estragassem. Então lá também tinha esse tipo de coisa, então eu comprava assim vários e espalhava pela casa. Então essa é a primeira dica importante que eu tenho para falar para vocês. Daí agora vamos falar sobre produtos específicos de maquiagem, como que eu faço para higienizar as minhas maquiagens, né? Vamos começar com produtos em pó. Pode ser qualquer sombra, blush, iluminador, tudo isso se aplica a isso daqui que eu vou falar para vocês. E assim, isso foram dicas que eu fui ao longo do tempo pegando de maquiadores profissionais e tudo mais. Então assim, não saiu nada da minha cabeça, tá? Eu tô só repassando para vocês o que eu aprendi e como eu faço. Eu sempre tenho comigo álcool 70 ou 90. 70 e 90 é a porcentagem de álcool que tem naquela composição. Esse, por exemplo, aqui que eu tenho nesse borrifadorzinho é álcool isopropílico, esse daqui. Você não precisa ter álcool isopropílico igual eu tenho aqui, né? Mas lá nos Estados Unidos era muito barato. Eu comprava, sei lá, 1 litro de álcool isopropílico por $2, sabe? Aqui no Brasil já é mais difícil de encontrar esse tipo de coisa, né? Mas álcool 70 já é suficiente. Não faço isso todas as vezes que eu uso a maquiagem, porque só eu uso a maquiagem. Agora, se você for um maquiador profissional, você tem que fazer isso
entre clientes, né? Porque a maquiagem tem que estar higienizada, esterilizada, para que você consiga usar nas próximas clientes. Então, o que que eu faço? Eu pego o pó compacto, por exemplo, esse blush aqui da MAC, pego o meu álcool isopropílico, álcool 70 e borrifo. Só isso, tá vendo? Essa quantidade aqui já foi bastante, ó, não precisa ser tanto. Você não precisa encharcar, é só o suficiente para que você cubra toda a superfície do pó. E aí eu deixo ele aberto aqui alguns minutos para secar. Não tem problema de ficar molhado, porque evapora super rápido. Então, assim, isso aqui é muito fácil de fazer, muito rápido e garante que a sua maquiagem tá esterilizada. Agora, por exemplo, ó, essa paleta aqui, a Naked, que eu acabei de fazer um vídeo sobre essa paleta aqui, já deve ter ido pro canal antes desse vídeo. Já peguei o fio da meada daquele vídeo lá, né, que eu usei várias maquiagens antigas e já tô gravando esse aqui pra vocês, né. Vou fazer a mesma coisa, então eu vou pegar o meu álcoolzinho e vou borrifar. Borrifei, eita, borrifei o suficiente para fazer uma camadinha bem fina nos pós. Vou deixar ela aqui aberta, secando, né, por alguns minutinhos, e aí isso é o suficiente. Os pós é assim que eu higienizo, né, então eu só dou aquela borrifadinha e deixo aberto alguns minutos para secar. E assim, como eu não sou profissional, eu faço isso dependendo do meu uso. Por exemplo, se é uma maquiagem que eu uso muito, que eu uso constantemente, então eu vou fazer isso daí a cada mês, 2 meses, né? Dependendo realmente do meu uso. Agora, se eu esterilizei, guardei na gaveta e não estou usando por alguns meses, não vou mexer nela também, porque não tem necessidade. Bom, agora vamos falar no caso de batom e lápis de olho, por exemplo, né? O que que eu aprendi? Batom, você pode fazer de duas formas. A primeira forma é você mergulhar mesmo o batom no álcool, sim, no mesmo álcool, mergulha o batom no álcool e deixa secando. Outra possibilidade também é borrifar, igualzinho, ó, borrifa, tá vendo? Saturou aqui. Depois você vem com um papel higiênico e retira essa primeira camada e deixa secar, né? Deixa exposto aí por alguns minutos também. Também não precisa ter medo de fazer isso com o batom, porque não vai estragar o batom, tá bom? É muito difícil de eu higienizar meus batons, porque que nem eu falei pra vocês, só eu que uso, mas se eu sei que eu vou emprestar pra alguém, se eu sei que, né, alguém vai usar, eu faço isso antes de emprestar para a pessoa. Lápis de olho é a mesma coisa. Ou você mergulha no álcool, ou você borrifa. O que eu gosto de fazer é o seguinte, eu gosto de borrifar, e depois de borrifar, eu pego um apontador e aponto. Retiro essa primeira camada do lápis. Ou duas, né? Porque às vezes eu não consigo tirar uma camada só. Pronto, ó, apontei. Você pode, se você quiser, se achar necessidade, borrifar novamente depois de apontado e pronto. É só aguardar também secar esse álcool aqui e tá pronto. Outra forma também de você limpar lápis ao invés de você apontar, você pode borrifar e pegar um papel higiênico e limpar em volta. Então, depois, se quiser dar mais uma borrifadinha de álcool e deixa secar, né? Ó. E ele tá normal, novamente, sequinho, sem problema nenhum, pronto para ser guardado. Outra coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, quando a gente tem bases assim com pump, ó, eu acabei de usar essa base e ela ficou toda meio, tipo, né, meio nhanhada aqui, né? O que que eu gosto de fazer? Pego um papel higiênico e dou uma primeira limpada assim, usando o papel higiênico. Tiro esse excesso de base aqui que ficou pendurado aqui e tal. Aí jogo fora esse daqui, pego um outro pedacinho de papel higiênico, entendeu? Pego aqui o meu alquinho, ó, dou uma borrifada, eu venho aqui, tal, dou uma limpadinha no pump com o álcool. Eu gosto de fazer isso, mas tenho que confessar que esse tipo de limpeza aqui é a que eu mais tenho preguiça de fazer,
sabe? Que eu mais, assim, negligencio, sabe? Pode passar também aqui na embalagem e tal, tirar aquelas marcas de dedo, né, que a gente faz toda vez. Mas, assim, dificilmente eu faço isso. E uma coisa também que é legal, às vezes, a gente fazer é limpar a tampa da base. Coisa que faz muito tempo que eu não faço com essa base aqui. É sempre bom, mas eu particularmente faço isso bem pouco, porque eu esqueço, sabe? Eu tenho preguiça. Mas é mais um jeito de você deixar a sua base limpinha, apresentável e esterilizada, né? No caso, por exemplo, de usar bases em bastão, dá para higienizar da mesma forma que a gente higieniza o batom. Ah, e olha só, nossa paletinha está seca, normal, e pode ser guardada, assim como o iluminador e o bronzer aqui, o blush da MAC. Bom, gente, eu acho que assim, as coisas mais importantes, né, com relação à higienização da maquiagem é isso, né, pelo menos é isso que eu faço, não faço nada além disso, sabe, porque, não sei, eu não sei se é necessário, ou pelo menos foi esse tipo de prática que eu aprendi com maquiadores profissionais. E outra coisa muito importante para você manter as suas maquiagens em bom estado por mais tempo é sempre usar pincéis limpos. A gente negligencia isso também, porque, né, muitas vezes a gente usa o pincel, põe lá de volta, no outro dia a gente vai usar de novo o mesmo pincel, sem limpar, sem fazer nada, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Então, às vezes pode não acontecer nada, né? Por exemplo, principalmente com relação às sombras, mas produtos de pele são muito complicados com relação a isso, porque assim, se você passa uma base, aí você vai pegar, passar o seu pó, o seu bronzer, o seu blush. Você vai pegar um pincel, vai pôr no seu pozinho lá, whatever, e vai aplicar na sua base molhada. Aí você foi lá, esfumou, tá, não sei o que, vai precisar de mais. O que você vai fazer? Você vai pegar esse mesmo pincel e vai chuchar ali no seu pozinho e vai de novo. Dia 1. No outro dia, você faz a mesma coisa. Com esse pincel que você já usou de ontem. Põe no pó, põe na cara com base, depois põe no pó de novo, põe na cara com base, aí secou no pincel. Isso daí acaba que não é muito higiênico, né, assim, pra sua própria pele, porque a probabilidade de você estar acumulando bactéria, acumulando sujeira e tudo mais no pincel e no produto, e aí já começa um problema aí. E na hora que você vai fazendo essa camada em cima de camada, pode ser que depois o seu pó fique com aquela camadinha meio dura, meio acinzentada por cima, né? Que você tenta tirar o produto e ele não sai, sabe? Isso acontece muitas vezes quando o pó absorve óleo e aí ele forma aquela camadinha mais dura. Então, assim, o ideal seria limpar sempre os pincéis após o uso. Todos os dias. A gente gostando ou não, tendo preguiça ou não, é isso que é o ideal. A gente faz o ideal? Muitas vezes não. Mas assim, principalmente depois que eu voltei a ter acne, eu comecei a ficar muito chata com a limpeza dos meus pincéis. Eu vejo que aquele tá sujo de um dia pro outro, 2 dias, ou eu vou limpar ele antes de usar, ou vou pegar outro limpo. Então assim, pra mim, higiene nunca é demais. Então agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a limpeza diária dos meus pincéis. Isso foi uma coisa que demorou pra eu acertar, porque eu não sabia os produtos que eu podia usar. Eu nunca achava um produto que eu fosse usar para limpar o meu pincel agora e que ele logo em seguida estaria pronto para o uso. Então, o que eu estava fazendo antes, né? Eu pegava o próprio álcool isopropílico, álcool 70, ia lá e borrifava no meu pincel e vinha numa toalhinha assim, velhinha, né? Essa daqui eu uso para limpar pincéis mesmo, ó. Ela tá até manchada porque eu uso só para isso hoje em dia. E vinha e fazia isso aqui. Usava esse pincel, sei lá, mais algumas vezes, limpava ele dessa forma mais algumas vezes, né? E uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, eu vou lá e lavo os pincéis, mesmo, com água e sabão. Só que o problema do álcool, que eu tava com um pouco de medo, é dele ressecar demais as cerdas do pincel e acabar fazendo com que as cerdas realmente se rompessem. Eu comecei a perceber que o meu pincel da Sigma de cerdas naturais tava quebrando algumas cerdas. E aí eu fiquei meio assim, eu falei, cara, será que não tá ressecando demais as cerdas? Porque, gente, isso aqui é um cabelo. Isso aqui é um cabelo de um bichinho. É um cabelinho de cabra. Cortaram os pelinhos da cabra ali e botaram aqui, né? É cabra, não é? Então,
Então assim, eu percebi que tava começando a quebrar as cerdas. Aí eu fiquei com um pouco de medo e parei de usar o álcool diretamente nos pincéis. Então assim, eventualmente, eu acho que tudo bem, sabe? Você espirrar uma camada aí de álcool para dar uma higienizada, uma esterilizada, né? Retirar o excesso, assim, do produto do pincel, sei lá. Acho que tudo bem, mas assim, eu não aconselho fazer isso um hábito, tá? Usar o álcool direto nas cerdas dos pincéis, porque eu acho que pode estragar, principalmente os de cerdas naturais. Então, eu demorei para achar um produto, mas eu consegui achar, que é esse daqui da Sephora mesmo, Sephora, sei lá. Esse daqui é o Daily Brush Cleaner. Ele é realmente para você fazer uma limpeza diária nos pincéis. E o que eu gosto dele é que ele não tem álcool, ele tem óleo de melaleuca, então ele é um bactericida, vai ajudar a limpar os seus pincéis. Ele tem alguns óleos aqui que vão também ajudar a condicionar as cerdas. E o que eu mais gosto desse produto aqui é que ele limpa, super efetivo, e dali 5 segundos você já pode usar o pincel novamente. Ele não é muito caro, ele custa $15 e vem 200 ml e ele rende bastante. Esse daqui eu acho que eu comprei o ano passado e ele tá aqui ainda, tipo na metade, e eu uso sempre. Até já comprei um frasco extra porque, nossa senhora, não posso ficar sem isso aqui mais não. Então como que eu uso isso daqui? Eu não aplico direto nas cerdas. Eu pego a minha toalhinha, borrifo assim, ó, pego o meu pincel e vou fazendo esses movimentos aqui circulares até limpar as cerdas, ó. Limpou. Vou pegar outro para vocês verem. Ó, esse daqui, o E40 da Sigma, que eu acabei de usar também. Ó. Mesma coisa. Ó, tá vendo, ó? Tá saindo tudo aqui. Limpinho. É muito rápido. Esse produto é extremamente eficiente. Gente, é assim, é fantástico. Ó, e ele já tá sequinho. E não é só pincel de olhos, não. Eu limpo qualquer pincel. De rosto, de base, eu vou mostrar pra vocês. Vou borrifar mais um pouquinho aqui. Vou pegar esse pincel aqui da Sigma, que é o F80, que eu acabei de usar pra aplicar a minha base. Então aí, ó, então assim, uma limpeza rápida que você vai tirar todo o excesso de produto do seu pincel e deixar ele pronto para ser utilizado. Esse produto é fantástico. Não sei se vende na Sephora aqui do Brasil, eu vou dar uma olhada. Se vender, eu deixo aqui no vídeo para vocês. Tá limpo. Ó, pronto para ser usado. Não canso de elogiar esse produto aqui. Realmente está sempre comigo e, nossa, vou continuar comprando com certeza. Aí agora, produtos para a gente lavar os pincéis, né? Então, como eu disse para vocês, eu não lavo os pincéis assim com uma frequência muito grande, mas assim, a cada 1 mês, 2 meses, dependendo do uso dos meus pincéis, pego um dia aí e lavo tudo. Então, assim, o que você pode fazer, por exemplo, né? Se você não tem nenhum produto específico para pincéis, você pode usar um shampoo neutro, né? Shampoo Johnson, sem problema nenhum. Já usei muito shampoo Johnson para limpar meus pincéis. Hoje em dia eu não uso mais porque eu tenho produtos específicos para isso hoje, né? Um deles é esse produto aqui da Sigma, que é o Sigmagic Brush Shampoo. Ele é 100% natural. Ele é basicamente um óleo detergente. Ele não tem o melhor cheiro da vida. Só que, gente, ele é extremamente eficiente na hora de limpar os pincéis. Você vai lá e vai limpar esses 2 pincéis aqui. Esse pincel, ele é curto, só que ele é bem denso. Dá trabalho de limpar esse pincel. E esse daqui, ele já é mais fofinho e com cerdas maiores. O que acontece com esse tipo de pincel? Esse daqui leva uma vida, em geral, para você lavar ele. E os dois levam uma vida para secar. Em geral, as cerdas encharcam muito. Então, demora muito para secar, né? E você poder usar os pincéis de novo. Esse produto aqui, ele é incrível porque ele remove a maquiagem super rápido. É muito fácil de você limpar esse tipo de pincel aqui, por exemplo, de base, que fica grudada, base, não sei o que. E o melhor de tudo que eu acho, ele faz com que as cerdas não absorvam muita água. Então, assim, dependendo do pincel, ele já sai praticamente seco.
Isso daí é um negócio, assim, incrível. E eu uso esse produto aqui para todos os meus pincéis. Então, o que eu faço, por exemplo, na hora de limpar esse tipo de pincel aqui? Eu coloco um pump só, um pump já é suficiente, molho o pincel normal e vou fazendo assim, na mão mesmo, né? Pá, 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 pá. Ele vai ensaboar bastante, vai fazer bastante espuma, vou espremendo ele assim para sair toda aquela caqueira, né? Na hora que eu for começar a enxaguar, vocês vão perceber que a sujeira tá saindo na espuma e as cerdas não ficam encharcadas com água. É muito legal, é um produto muito eficiente. E outra coisa muito incrível é que o tempo que eu levo para lavar os meus pincéis, principalmente os de pele, com esse produto aqui, diminuiu pela metade. Tanto na hora de lavar realmente, de retirar todo o produto do pincel, quanto na hora de enxaguar o pincel. E aí, na hora que eu tirei tudo, enxaguei tudo, né, sei que só tem água, eu pego o pincel e dou aquela chicotada, sabe, tipo, chá, 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 só para fazer com que essa água que tá mais próximo aqui da base do pincel escorra, esse excesso venha mais para a ponta do pincel, então eu faço assim algumas vezes, pego uma toalhinha e começo já a dar uma secada no pincel. Então eu pego e venho fazendo assim, ó. E, sério, gente, ele sai assim. Ele já vai estar metade seco, sabe? Ele não vai estar encharcado de água. Isso pra mim é o mais incrível. E aí, né, lógico que ele ainda vai estar um pouco úmido. Eu pego uma outra toalha, ponho numa mesa, né, ou perto da janela e deixo o pincel lá. Esse produto da Sigma realmente é muito bom. A primeira vez que eu usei ele, eu não gostei do cheiro, por causa do óleo, sabe? Do cheiro de óleo, assim, eu achei meio... sabe? Não gostei do cheiro dele. Mas, gente, depois que eu vi o que esse produto aqui faz, como que ele limpa e como ele é eficiente, nossa, aí agora eu só uso ele também. Quando eu vejo que as minhas esponjas de maquiagem estão muito sujas, sabe? Ou tem algum produto que realmente grudou na esponja, eu também uso esse produto aqui, que funciona. Agora, outro produto que eu gosto demais para limpar a esponja, que é o próprio sabonete em barra da Beauty Blender. Ele não é um produto muito barato, eu acho que ele custa $15, né, a barra de sabonete. Só que para limpeza de esponja é o melhor que até hoje eu testei. Esse sabonetinho preto aqui eu ganhei, na verdade, é da Beauty Blender também, só que é a versão Pro desse sabonete, né? O que vem nessa caixinha que eu comprei já faz muito tempo e acabou, ele era branquinho mesmo. E ele é maravilhoso para limpar as esponjas. Eu também gosto bastante desses sabonetes para limpar pincéis, que era isso que eu fazia para limpar, né, de forma mais eficiente os meus pincéis de base. Mas aí depois que eu comecei a usar esse produto aqui, aí agora eu só uso ele para limpar os meus pincéis, né? E esse daqui ficou só para as esponjas mesmo. Então o que eu faço? Eu vou lá, molho a esponja, faço com que ela, né, fique completamente encharcada, venho no meu sabonete e eu vou fazer tipo assim, ó. Eu vou passando a esponja assim, todos os lados no sabonete, e aí eu começo a apertar ela, para fazer com que o sabão entre na esponja, né? E aí muitas vezes fica alguns pedaços assim com excesso de base, por exemplo, venho onde tá essa mancha e espremo bem esse pedaço, tipo como se eu estivesse espremendo uma espinha mesmo, sabe? Tipo aquela assim, entendeu? Aí eu vou trabalhando na esponja até tirar toda essa, né, essa caca toda que tá aqui dentro. Depois eu vou lá, coloco na água de novo e vou apertando, apertando, apertando até enxaguar tudo e remover todo o sabonete da esponjinha. Então é basicamente isso que eu faço, né, pra limpar, né, lavar e higienizar todos os meus esponjas, meus pincéis. Bom, gente, então eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês sobre essa questão, né, da higiene, da limpeza. Ah, gente, e eu também queria comentar um pouquinho sobre a validade das maquiagens, né? Quando você mantém as suas maquiagens limpinhas, né, num local seco, fora de umidade e tudo mais, elas vão realmente durar muito, principalmente os pós. Os pós, eles duram demais. Por exemplo, a gente pega uma paleta, né, e aí aqui atrás tem um potinho, né, com uma tampinha aberta, escrito
um número. Isso quer dizer validade após aberta. Então, no caso dessa paleta aqui da Urban Decay, aqui está sugerido que o tempo de prateleira dessa paleta é 12 meses. Só que esses produtos costumam durar muito, muito mais. Eu recebo muitos comentários de vocês preocupados com relação a esse tipo de coisa. Ou o que eu faço quando as minhas paletas vencem. Assim, quando as minhas paletas vencem, isso quer dizer, elas vencem e elas estragam. Quando elas estragam, eu jogo fora. Simples. Só que pouquíssimas maquiagens que eu tenho até o momento estragaram de verdade. Uma porque assim, as minhas maquiagens não são tão velhas assim. As minhas maquiagens mais antigas são essas daqui, né, que eu mostrei pra vocês. Essa paleta aqui, Naked Basics, o Harmony da MAC, esse Soft and Gentle, essa paleta aqui, Naked, que eu comprei em 2014. Não é um tempo assim absurdo, né? Não é 10 anos aí, sei lá. Essas daqui são as maquiagens mais antigas que eu tenho e elas estão em perfeito estado ainda. E como que a gente sabe que elas estão em perfeito estado? Se a validade sugerida da paleta, do pó, do produto é, sei lá, 12 meses, 24 meses. Simplesmente você tem que fazer uma análise sensorial. Você realmente tem que fazer uma análise do produto. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você vai pegar a sua paleta, vai pegar o seu pó e você vai ver se ele não mudou a pigmentação, se ele não mudou o cheiro e a textura. Se essas três coisas permanecerem sem mudança nenhuma com o passar do tempo, o seu produto está perfeito. Por exemplo, essa paleta aqui, ó, olha essa sombra, olha isso, ela tá perfeita. Olha esse swatch de uma paleta que tem 4 anos. Né? Então, assim, o cheiro continua o mesmo, a textura continua o mesmo, ela continua macia, como sempre foi. Então, assim, esse tipo de característica indica se o produto tá bom ou não. Muitas vezes, por exemplo, acontece de formar uma camada dura em cima dos pós, principalmente coisas de pele. Isso aconteceu com esse produto meu aqui. Eu percebi que teve um ponto que não tava mais pigmentando, porque tinha uma camada dura, assim, estranha em cima do pó, e aí a única coisa que eu fiz foi realmente raspar essa primeira camada, uma primeira camada bem fina, e aí o blush voltou a ser como ele era antes. Ele tá normal. Então assim, você vai saber se o seu produto tá bom ou não analisando ele e não necessariamente se baseando somente na quantidade de tempo que você tem aquele produto aberto. Às vezes você pode falar assim, ai, nossa, é 12 meses a validade dessa paleta, 24 meses a validade dessa paleta. E aí você fala assim, ah, não, faz 3 anos que eu tenho essa paleta, vou jogar fora porque não presta mais. Você pode estar jogando fora realmente um produto que tá perfeito, sem necessidade. Então assim, sempre analisa as suas maquiagens. Cheiro, textura, pigmentação. E essa é uma regrinha geral para qualquer tipo de produto de maquiagem. Base, sombra, batom, tudo. Delineador se secou, máscara de cílio seca. Essa realmente é uma regrinha, né, para você verificar como que tá o estado da sua maquiagem. Então, por exemplo, base. Uma base minha já estragou, foi a Superstay 24 Hours da Maybelline, a primeira versão que eles lançaram, e é que ela não tinha pump. Então, acho que a questão de eu ficar usando ela, expondo ela ao ar, não tendo pump, às vezes eu colocava a base assim, né, no dorso da minha mão, vinha muito, eu tentava voltar o produto para dentro do potinho, sabe? Então, essa exposição com o ar, esse manuseio, fez com que ela estragasse mais rápido, né? Mas só que assim, estragou mais rápido, mas não estragou nos 12 meses lá que eles falam que é a validade da base. Então assim, ela durou mais, mas estragou antes dessa minha base aqui da Dior, que eu tenho há mais tempo, só que ela tem pump. Ela tá perfeita até hoje. Não tem nenhum problema com ela, não mudou textura, cor, cheiro, nada. Então eu continuo usando ela. Não é que 4 anos para uma base já é, assim, um tempo aí um pouco perigoso, né? Que você fala assim, e aí, né? Tá boa, não tá? Mas assim, todas as características dela continuam idênticas. Se tivesse mudado qualquer outra coisa, eu já teria jogado fora. Eu acho que uma fórmula que estragou mesmo foram 2 sombras aqui dessa paleta Modern Renaissance. 2 sombras. Essa sombra aqui, a Love Letter, e a Venetian Red, elas estão com uma textura completamente esquisita. Ela não pigmenta direito mais, e a hora que você passa o dedo aqui, assim, você sente, ela tá realmente grossa, sabe? Tá com umas bolinhas, assim, meio dura aqui, assim. Então, eu acho que acabou pegando umidade. Olha só, tá vendo?
a diferença de pigmentação? Esse swatch aqui, quando eu comprei a paleta, ele era melhor do que isso daqui. E hoje, quase não pigmenta mais, tá vendo? Ó a outra. Essa aqui era a outra que era, assim, super intensa. Ó, agora eu vou mostrar pra vocês outras duas sombras, ó. Vou pegar a Real Girl, que é a mais terracota, meio laranjinha. Ó, olha a diferença de pigmentação. É isso que eu quero mostrar pra vocês, que pode indicar que uma sombra não tá boa mais. Agora eu vou pegar a Cyprus Amber aqui, ó, da Modern Renaissance. Olha isso aqui. A pigmentação dessas duas primeiras eram iguais a esse daqui. Perdeu a pigmentação, a textura tá diferente, o cheiro não sei, o cheiro acho que não. Sei lá, o cheiro não dá pra saber, mas esse é um indicativo que essas duas sombras minha estragou, e já faz tempo já. E na verdade foi porque aconteceu isso com essa minha paleta que eu comecei a me atentar mais como que eu ia armazenar as paletas, como que eu tava cuidando delas, né? Porque eu falei assim, nossa gente, faz, sei lá, 6 meses que eu comprei essa paleta e essas duas sombras estão muito estranhas, sabe? O restante da paleta tá perfeito, agora essas duas, por algum motivo, estragaram, né? Não sei se é a própria fórmula, não sei se foi eu que usei de alguma forma errada, né? Sei lá. Então, a partir daí que eu realmente comecei a tomar muito mais cuidado com as minhas maquiagens e como que eu armazeno, como eu cuido delas. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil para vocês. Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês sobre, né, a higiene das maquiagens, como manter as suas maquiagens boas, né, usáveis por mais tempo. E me deixa aqui nos comentários falando o que vocês fazem para cuidar das maquiagens de vocês, para cuidar dos pincéis de vocês. E se você gostou desse vídeo, não deixa de me deixar um joinha, de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é meu inscrito, e de compartilhar esse vídeo. Então, por hoje é só, um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!